E aí no laboratório eu me apaixonei por aquele negócio, mergulhei lá, eu nunca tinha visto um aparelho de ultrassom na minha vida. Sim. E eu fui estudar, isso é uma coisa que eu sempre, que eu acho muito legal, sempre que eu vou para um mercado novo, e eu gosto muito disso, eu estudo aquilo a fundo. Eu quero entender o detalhe do detalhe de o que preciso fazer para aquele troço funcionar. Porque eu acho que você tem que liderar pelo exemplo, né? Eu acho muito forte isso. E é muito importante você entender o que você está falando. Não ir lá e vomitar um monte de bobagem, o cara vai falar, pô, esse cara não entende nada do que ele está falando, que ele vai vir aqui me dar ordem, né? E aí comecei a tocar o negócio e mudei completamente a gestão da companhia. E foi muito interessante, porque nesse sentido, o que eu fiz? As minhas primeiras 2 semanas na empresa foram basicamente, a primeira semana eu fiquei de pé, 12 horas de pé na recepção. Só olhando, só observando o fluxo, como é que funcionava, o que acontecia, o que não acontecia. A segunda semana, eu fiquei fazendo o fluxo dos pacientes dentro do laboratório. Né? A gente tinha 3 operações grandes, eram mais de 400 funcionários, e eu fiquei, que naquela época era um tamanho bem razoável, não tinha tido essa consolidação maluca que teve no setor de saúde, e eu fiquei fazendo o fluxo dos pacientes. Voltei para a prancheta e redesenhei todo o fluxo de atendimento. Com isso, eu reduzi o tempo de espera do paciente em 60% dentro do laboratório. Só de organizar o processo, só de mapear o processo e reorganizar o processo. E eu aumentei com políticas, por exemplo, a gente atendia, 90% do nosso público era feminino. O banheiro era só espelho. As mulheres demoravam 1 hora no banheiro se arrumando. Só que o banheiro era dentro da sala de exame. Então um exame que era para demorar 20 minutos, demorava 1 hora, 1 hora e pouco. Porque ela ficava um tempão se arrumando. Eu tirei todos os espelhos dos banheiros. E isso, a mulher que ela fazia, aí se arrumava em 5 minutos. Sim, não tem espelho. E eu aumentei em 37% a disponibilidade de sala de exame só tomando medidas como essa, por exemplo. Então eu aumentei a minha capacidade, eu diminuí o tempo do paciente dentro da sala de exame. Então isso fez com que a rentabilidade do laboratório explodisse. Né? E arrumei uma série de outras coisas, de fluxos internos, de processos basicamente dentro do negócio. Em 2 anos a gente virou o maior laboratório de ginecologia e obstetrícia da América Latina, e aí caímos na graça dos concorrentes. Sim. Foi quando começou aquela consolidação toda. Eu preciso ir lá pegar essa eficiência aí e trazer para mim. Exatamente. E aí foi quando começaram as conversas entre DASA, Fleury, etc e tal, e a gente fez a venda em dezembro de 2007, a gente vendeu por um recorde de múltiplo de EBITDA do setor na época, eu acho que até hoje. Vendemos a operação que acabou virando a mais depois. A nossa operação virou isso aqui tem um negócio legal aqui de contar para você aí que tá aí assistindo a gente, né? Muitas vezes o empresário que quer que a sua empresa valha mais, ele vai atrás de mais faturamento. Mas a empresa não é medida não só pelo tamanho do faturamento. E a maior parte das vezes, na verdade, nem é múltiplo de faturamento, mas sim é múltiplo de lucro, de eficiência. Eficiência operacional. Então, procure vender mais, mas procure saber se você é eficiente em termos de lucro, como são as empresas do setor, se você é mais ou menos lucrativo em relação às empresas do setor. Às vezes, o valor da sua empresa está em ter uma eficiência maior em cima do capital. Você pode fazer ela valer mais sem necessariamente faturar mais.